Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, sou médico ginecologista, especialista em reprodução humana e um dos sócios fundadores da Clínica Originária. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a adenomiose. Antes de falar sobre a adenomiose propriamente dita, a gente precisa entender o que é endometriose. Endometriose é aquela doença que atinge mais ou menos 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva e consiste na presença do endométrio, que é a camada interna do útero, em um local ectópico. O que é isso? Quando o endométrio está fora do local de origem dele. Às vezes, esse endométrio se implanta nos ovários, formando cistos, que a gente dá o nome de endometrioma. Às vezes esse endométrio se implanta em focos na bexiga, no intestino ou em outros locais da pelve, principalmente no peritônio, que é um tecido que recobre os órgãos internos da pelve da mulher. Quando esse tecido, ou seja, quando o endométrio se implanta na parede do útero, no miométrio, é que damos o nome de adenomiose. Portanto, a adenomiose consiste na presença de focos glandulares, ou seja, glândulas endometriais, no miométrio do útero, numa região que deveria ter só a musculatura do útero. E quais são os sintomas da adenomiose? Parte das mulheres são assintomáticas, porém os sintomas mais frequentes são cólicas menstruais, aumento do fluxo menstrual. Também temos a dificuldade para engravidar, ou seja, uma subfertilidade ou uma infertilidade e aumento do risco de abortos de primeiro trimestre. E como nós diagnosticamos a adenomiose? Os dois principais exames de imagem que nos auxiliam nesse diagnóstico são o ultrassom transvaginal e a ressonância nuclear magnética. O diagnóstico de certeza ele é anatomopatológico, ou seja, a gente precisaria retirar o útero, olhar no microscópio e daí sim diagnosticar a adenomiose. Mas esse processo não faz nenhum sentido na mulher que quer engravidar. Então a gente acaba tomando como base ou nos auxiliando na tomada de decisão os resultados desses dois exames de imagem que eu mencionei. Bom, o tratamento da adenomiose consiste em, naquela mulher que não pretende engravidar e tem cólicas menstruais intensas ou um fluxo menstrual aumentado, a gente pode utilizar anticoncepcional, o DIU hormonal, anti-inflamatórios durante o período menstrual, entre outras táticas que a gente pode utilizar. Naquela mulher que deseja engravidar, a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais individualizada e mais completa. Algumas mulheres que têm infertilidade, que precisam fazer uma fertilização in vitro, a gente vai decidir se a gente vai valorizar ou não esse diagnóstico de adenomiose. E o que a gente utiliza como critérios para essa tomada de decisão? Um deles são os sintomas da mulher, ou seja, se ela tem cólica, se ela tem aumento do volume menstrual. Se há ultrassom ou há ressonância, a gente percebe um aumento importante do volume do útero. E após, a gente vai olhar para a história da infertilidade dessa mulher, para a reserva ovariana dela, para quantos embriões a gente tem, para tomar uma decisão se a gente vai então valorizar ou não essa adenomiose. Mas o que significa valorizar essa adenomiose? A gente pode tratar a adenomiose do ponto de vista reprodutivo de duas maneiras. Uma delas, menos utilizada, seria a gente fazer alguma cirurgia, a gente retirar alguns focos de adenomiose. Geralmente a adenomiose ela é espalhada pelo útero, então a gente não consegue cirurgicamente tratar essa adenomiose. Mas em alguns casos ela fica localizada, formando-se nódulos de adenomiose, e daí sim, com esses nódulos é possível a gente, ou por laparoscopia, ou em algumas situações por histeroscopia, retirar esses nódulos. Mas naquela adenomiose que é espalhada pelo útero, o que a gente tem como alternativa terapêutica para esse tratamento? Uma vez que a mulher já tenha seus embriões congelados, a gente pode fazer um tratamento com medicações que vão deixar a mulher em menopausa durante 1, 2, 3 meses. Essa ausência de hormônios femininos faz com que a adenomiose diminua, ou seja, a gente, entre aspas, seca um pouco esses focos de adenomiose presentes na parede do útero
e então a gente parte para a transferência de embriões. A maior parte dos trabalhos científicos sugere que a gente faça esse tipo de tratamento depois que a mulher já teve uma, duas, às vezes 3 falhas de implantação, ou seja, a gente já transferiu 2 ou 3 vezes embriões e ela não engravidou. Porém, como tudo em medicina reprodutiva, a gente precisa individualizar. Algumas mulheres não têm uma reserva ovariana que nos permita ter tantos embriões assim. E daí a gente vai precisar conversar com o casal, tomar uma decisão e, eventualmente, fazer esse tratamento que deixa a mulher com essa ausência de hormônios femininos, com essa menopausa química, ou seja, provocada por medicamentos, logo na primeira transferência de embriões. Esse é um assunto que não tem tanto um certo ou um errado, justamente por uma falta de grandes trabalhos científicos que nos ajudem a direcionar. Então é muito importante a experiência do profissional, bons exames de imagem e o principal, uma boa conversa com o casal e com todos os envolvidos para essa tomada de decisão. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, não esqueça de curtir nossos vídeos e até a próxima!